Você sabia que existe um lugar na Terra onde bolas de enxofre com 98% de pureza estão espalhadas pelo chão? Nenhuma atividade vulcânica explica isso. A Bíblia explica. Sodoma não foi destruída por um terremoto. Foi um bombardeio cirúrgico dos céus. Hoje vamos analisar as evidências físicas do dia em que Deus perdeu a paciência. Há milhares de anos, a planície do Jordão era como o jardim do Éden, rica e próspera. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu as pastagens verdejantes de Sodoma. Ele ignorou a corrupção moral que crescia silenciosamente entre os muros daquela cidade. Mas o pecado dessa cidade subiu como um clamor insuportável diante do trono de Deus. 2 anjos, em forma humana, desceram para resgatar a única família justa que restava. Naquela noite terrível, a perversidade da cidade se manifestou violentamente à porta de Ló. Tira todos os teus parentes daqui agora, disseram os anjos. O aviso era claro e urgente. O juízo divino estava pronto para cair sobre aquele lugar. Ló ainda hesitou, mas a misericórdia de Deus o arrastou para fora pela mão. Fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem na planície. Ao amanhecer, o céu se abriu de uma forma que a ciência humana ainda tenta catalogar. Choveu enxofre e fogo vindo diretamente do Senhor, do meio dos céus. O que restou hoje são camadas de cinzas brancas, que outrora foram muralhas e palácios. Geodos de enxofre puro estão incrustados nessas cinzas. Evidências de uma combustão extrema. Quando esses nódulos são acesos hoje, eles queimam com uma chama azul sobrenatural e intensa. E agora, vamos responder à pergunta fatal. Por que a mulher de Ló olhou para trás? O segredo não está na curiosidade momentânea, mas no que estava no coração dela. Ela não perdeu apenas a vida, ela perdeu a eternidade por amar o que Deus já havia condenado. O Mar Morto permanece como um monumento silencioso de que a justiça de Deus é real. Arqueólogos descobriram que o calor gerado foi suficiente para derreter o próprio solo. A pureza deste enxofre é única no mundo, não encontrada em nenhum vulcão da Terra. É como se o próprio céu tivesse lançado sua química contra a rebeldia humana. Ló e suas filhas fugiram para as cavernas de Zoar, trêmulos diante do poder que presenciaram. Abraão, de longe, viu a fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma grande fornalha. A terra que antes era um paraíso, tornou-se um deserto de sal e morte para sempre. Este não é apenas um conto antigo, é um aviso geológico cravado na crosta terrestre. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra servem de exemplo para aqueles que viveriam impiamente. Mas por que o sal? Por que a transformação física da esposa de Ló? O sal na Bíblia representa tanto a preservação quanto a esterilidade absoluta do julgamento. Ao olhar para trás, ela revelou que seu espírito ainda pertencia à cidade condenada. Muitas vezes Deus nos tira de situações tóxicas, mas nós insistimos em levar o veneno conosco. As bolas de enxofre são o testemunho físico de que o que está escrito é verdade literal. Nenhum evento natural conhecido produz enxofre com tamanha pureza em forma esférica. É a assinatura de Deus em um documento de juízo que atravessou os milênios. O enxofre bíblico, ou brimstone, é um lembrete da santidade que o Criador exige. Muitos tentam ignorar essas cinzas, mas elas gritam a verdade sob nossos pés. Ló foi salvo não por seu próprio mérito, mas pela intercessão de Abraão e pela graça divina. A Bíblia diz que lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A destruição foi tão completa que mudou o clima e a geografia de toda a região. Até hoje, nada cresce naquelas camadas de cinzas ricas em enxofre e sais minerais. As estruturas que parecem zigurates e templos são, na verdade, os restos fossilizados da cidade. Sodoma e Gomorra não são lendas, elas são cicatrizes na face da terra. E o fogo que as consumiu continua a queimar simbolicamente como um alerta para nós. A mulher de Ló nos ensina que não podemos caminhar para a salvação olhando para o passado.
Deus oferece escape, mas Ele não nos forçará a abandonar o que amamos indevidamente. A escolha de Ló custou sua família, mas sua obediência final preservou sua vida. As bolas de enxofre são reais, o juízo foi real e a promessa de resgate também é. Que essas pedras brancas falem ao seu coração hoje sobre a pressa em buscar a Deus. A história de Sodoma não termina nas cinzas, mas na esperança de quem escolhe o caminho da luz.